então vamos relembrar aqui um pouquinho sobre o papel do sistema imunológico, né? A gente olhar para o termo imunologia, ele deriva da palavra imunas, imunitas, que vem lá do Império Romano, na época que os senadores romanos eles tinham uma espécie de proteção, né, contra receber processos durante seu mandato. E aí se criou esse termo de imunologia, que é o estudo das interações que o nosso organismo tem contra os patógenos, né? E basicamente ele vai tratar dos mecanismos de defesa que o que a gente chama de hospedeiro, né, tem contra o patógeno. Quando a gente fala de hospedeiro, a gente vai estar se referindo ao ser humano, aqui no nosso caso, mas também pode se aplicar em animais, porque também possuem evolutivamente um sistema imunológico bastante parecido, bastante semelhante entre si. E quando a gente se refere a patógeno, é qualquer classe, né, de micro-organismo ou macro-organismo que seja agressor. Então, a gente vai estar se referindo a bactérias, vírus, protozoários, fungos, eumintos, né, enfim, qualquer tipo de agressor que possa estar perturbando a homeostase no nosso corpo. Então, basicamente, a gente tem o sistema imunológico, né, que atua na defesa contra infecções, no sentido de que quando a gente tem deficiência na imunidade, né, então a gente vai ter uma suscetibilidade aumentada para infecções, né, principalmente quando a gente tem aí a infecção pelo vírus HIV, né, que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida. A gente consegue verificar aí essa implicação quando a gente tem essa depressão dos nossos linfócitos TCD4, né, que são os linfócitos que coordenam as respostas imunológicas. Então, o indivíduo que entra na fase da imunossupressão da AIDS, por exemplo, ele acaba ficando sem defesas, né, e adquirindo uma série de infecções oportunistas, né, por micro-organismos que seriam incapazes de atacar, de causar dano, de causar lesão em indivíduos imunocompetentes, né? Então, acontece essa depressão de linfócito TCD4, que é uma peça central aí na coordenação da resposta imunológica. E aí a gente tem também a questão da vacinação, né, que acaba entrando aí nas imunoterapias, né? A vacinação ela é uma profilaxia contra defesas, né, contra doenças infecciosas, no sentido de que quando a gente utiliza na vacina, a gente vai estar se utilizando de uma pequena porção do patógeno, né, de um antígeno, do patógeno morto, do patógeno atenuado, ou ainda, atualmente, a gente tem aí as vacinas gênicas que vão produzir uma proteína específica daquele patógeno que vai ser apresentada para as células do nosso sistema imunitário e vai desencadear aí o desenvolvimento de uma resposta imunológica adaptativa. Quando a gente fala em vacina, normalmente as pessoas associam a produção de anticorpos, mas a gente vai perceber aqui que, além da produção de anticorpos, a imunidade celular em algumas doenças ela vai ser bastante importante. Então, quando a gente se refere à imunidade gerada para vacinas, ela não se limita à produção de anticorpos, mas também às células T de memória, né? Então, tanto células T quanto as células B de memória, elas são importantes aqui no desenvolvimento de uma resposta imunológica induzida para vacina. De uma certa forma, a gente pode adquirir a imunidade de uma forma natural, adoecendo, né? E aí você entra em contato com o antígeno do patógeno e aí você vai ter uma imunidade adaptativa, ativa nesse caso, e também, por meio da vacinação, a gente tem uma imunidade ativa, só que ela é artificial, né? Nesse sentido, a gente está apresentando o patógeno para quando, ou um pedaço do patógeno, um antígeno, né? Para quando o sistema imunológico entrar, de fato, em contato com esse patógeno, a gente vai ter uma resposta imunológica montada nesse sentido, né? Outra questão é a defesa contra tumores, né? Então, a gente tem na imunidade inata, por exemplo, as células natural killer, e na imunidade adaptativa, os linfócitos T citolíticos, né, T citotóxicos, que são CD8 positivos,
que fazem parte da imunovigilância contra o câncer. Né? Tanto que eles reconhecem, né, peptídeos associados a moléculas de MHC de classe 1 das células tumorais. Eles conseguem identificar esses peptídeos, que são diferentes dos peptídeos expressos pelas células normais, e o mecanismo de ação dessas células induzir a morte celular, induzir a apoptose das células que têm um comportamento tumoral. Tanto que uma das principais características para o desenvolvimento tumoral é que eles, de alguma forma, têm que escapar da nossa imunovigilância, né? Então, os tumores em si, eles desenvolvem mecanismos de escape da nossa imunovigilância para conseguir driblar dessa forma o sistema imune. Então, conseguir proliferar essa massa tumoral, essas células que sofreram acúmulos de mutação. Outra questão importante aqui é que o próprio sistema imunológico, ele pode ser a causa de muitas doenças, né? Como no caso das autoimunidades, e ele causa um dano. Normalmente a resposta imunológica ela é muito exagerada. Ela tem aí a gente pode ter dano tecidual induzido pela própria ação dos fagócitos, dos neutrófilos, enfim. E quando um tecido é lesionado, o próprio processo inflamatório, no final do seu processo, quando a inflamação cessa, ele começa a organizar aí a regeneração tecidual para aquele tecido voltar ao estado anterior da agressão. Além disso, o sistema imunológico pode atuar como causa, né? Então, quando a gente tem uma resposta imune erroneamente direcionada contra tecidos próprios, que é o que acontece nas doenças autoimunológicas, ou contra substâncias que são alguns indivíduos, né, que reconhecem essas substâncias, reconhecem esses antígenos como algo estranho e que não causariam mal algum, na maioria dos indivíduos a gente tem o surgimento das respostas alérgicas, né? As alergias, reações de hipersensibilidade e as autoimunidades, entre outras doenças inflamatórias. A autoimunidade ela entra aqui principalmente no mecanismo de falha no que a gente chama de autotolerância, né? Então, quando nossos linfócitos T, eles amadurecem no timo, eles passam por um processo onde eles são apresentados contra antígenos próprios, né? Apresentados para antígenos próprios, e se esse linfócito T for capaz de atacar, reconhecer e desenvolver resposta contra um antígeno próprio, ele naturalmente ele sofre linhagem de linfócitos. Entretanto, quando tem falhas nesse processo, falhas nesse mecanismo de deleção clonal, pode escapar algum linfócito T que vai direcionar uma resposta imunológica contra um tecido próprio. E aí a gente vai ter a gênese das doenças autoimunitárias. Então, a gente pode citar algumas aqui, né? Por exemplo, no lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença protótipo aqui de doença autoimune, porque é uma doença sistêmica, cujo organismo perdão, começa a produzir anticorpos contra estruturas que estão presentes na grande maioria das células, né? Proteínas nucleares, proteínas do citoesqueleto, fosfolipídios de membrana. Então, acontece a formação do que a gente chama de ligações de antígeno-anticorpo, que a gente chama isso de formação de imunocomplexos. Acontece a ativação do sistema complemento, e esses imunocomplexos acabam se depositando nos órgãos e causando um processo inflamatório. E ainda, o sistema imunológico ele é capaz de reconhecer tecidos que não são tecidos próprios do hospedeiro, né? E acaba que a resposta imunológica vem a ser a principal barreira para o transplante e também para a terapia gênica, porque uma vez que o sistema imune acaba por reconhecer
o tecido enxertado, né, ou células que são utilizadas na terapia gênica, isso acaba limitando a possibilidade, aí, a compatibilidade do transplante. Tanto que indivíduos, né, que são transplantados, vocês vão provavelmente conversar sobre isso com a professora Ana, eles precisam fazer uso de moléculas, de substâncias imunossupressoras para evitar que o organismo ataque o enxerto, né, ataque o transplante. Aqui um breve histórico aqui das doenças que foram praticamente aqui erradicadas pela vacinação. Esses dados do ABAS são de 2014, eles já são um pouquinho defasados, mas devido à edição do livro que a gente utilizou para fazer aqui, né? Mas a gente consegue ter uma ideia, né, que doenças que antigamente dizimavam populações, causavam, né, transtornos com altas taxas de morbidade, de mortalidade, por meio da vacinação, tornaram-se erradicados. Então, a vacinação ela vem a ser um método profilático muito importante, né? Tanto que a imunologia, nos dias de hoje, ela tem sido uma ciência que tem chamado bastante a atenção das pessoas, né? Nunca antes a gente teve tanto interesse, né, a população em geral, em como funciona o nosso sistema imunitário, né, e essa questão do desenvolvimento das vacinas que eu pretendo abordar com vocês um pouquinho na semana seguinte. Mas observem, né, que a gente praticamente zerou uma série de infecções que tinham aí um número de casos bastante altos, né, por ano, inclusive aqui algumas doenças que são letais, né, que podem ter um comprometimento letal ou causar algum dano permanente no indivíduo, que foram erradicadas quando introduzidas as vacinas, né? Então a gente tem um número muito pequeno de casos. E hoje a gente vive no universo, né? A gente vive um momento bastante crítico para a ciência, porque a gente tem bastante negacionismo, né, atualmente na nossa sociedade, onde as pessoas questionam as vacinas e inventam fake news e notícias, enfim, né, com desinformação, fazendo com que a gente tenha certas dificuldades até na conscientização de certos indivíduos. Mas esse quadro aqui ele é bastante ilustrativo, né? Quando vocês forem falar sobre vacinação para as pessoas, né, tiverem a necessidade de ilustrar isso, esse quadro ele mostra a eficácia, né, da vacinação para uma série de doenças. E a gente vem observado, né, que depois que a gente implementou a vacinação aqui contra o coronavírus, realmente a pandemia deu uma freada bastante grande. Aparentemente estamos chegando no final, né, desse processo pandêmico. Então, quando a gente fala de resposta imunológica, de resposta imunitária, a gente tem aqui uma divisão didática entre imunidade inata e imunidade adaptativa. Eu digo que essa divisão ela é mais didática do que fisiológica, do que funcional, porque se a gente for analisar, as duas elas são interdependentes, né? A imunidade adaptativa inata, por exemplo, é aquela que a gente já nasce com ela, né? A gente já tem essa imunidade montada, ela tem algumas características de ser inespecífica, né? Tanto no reconhecimento do patógeno, quanto na resposta que é montada, ela vai ter algumas ferramentas aí, principalmente relacionadas ao processo inflamatório. A imunidade inata, ela visa a erradicação do patógeno, e isso vai se dar por meio da fagocitose, do sistema complemento, vai se dar por meio do aumento da temperatura, do processo inflamatório em si, né? A inflamação é a principal arma, a principal ferramenta da imunidade inata. Só que, tanto no reconhecimento quanto no ataque, a imunidade inata ela é inespecífica.
ou seja, ela vai ser a mesma, independente da classe de patógeno que tiver agredindo as barreiras do hospedeiro. E a imunidade adaptativa, ela é também chamada de imunidade adquirida, como vocês preferirem, né? Atualmente se utiliza mais o termo adaptativo do que adquirido. Ela tem como característica memória e especificidade, né? Que pode distingui-la da imunidade inata. Só que ela depende da imunidade inata para que ela se desenvolva, né? Então, num primeiro momento, a gente vai ter a fagocitose do patógeno, então a gente tem algumas células, né, que têm a capacidade de realizar essa fagocitose, a gente tem os fagócitos, principalmente macrófagos e células dendríticas, né, que vão fagocitar esses patógenos ou vão capturar esses patógenos e vão fazer vão acabar por se transformarem no que a gente chama de células apresentadoras de antígeno. Então, a gente tem essas duas classes, né, de células, além dos linfócitos B, que são células apresentadoras de antígeno, que a gente chama aqui de APC, né, que a gente chama de células apresentadoras de antígenos profissionais. Então, essas células consistem em células que expressam o que a gente chama de MHC de classe 2. Se vocês lembrarem aqui, MHC significa complexo de histocompatibilidade principal, né, que também a gente pode chamar de HLA, ou antígeno leucocitário humano, quando se tratar de ser humano. Então, elas têm a capacidade de apresentar esses antígenos capturados para as células da imunidade adaptativa. Então, a gente tem aqui os macrófagos teciduais, as células dendríticas e os linfócitos B, que têm essa capacidade, que têm essa habilidade de fazer a apresentação de antígeno, né? São as células que possuem essa molécula de MHC de classe 2. E aí, lembrando vocês que o MHC de classe 2 ele apresenta antígenos capturados aos linfócitos T CD4, ou linfócitos T helper, T auxiliares, né, que vão ser aqueles linfócitos que vão coordenar a resposta imune. Então, num primeiro momento, tem que haver essa fagocitose, o processamento do antígeno, né, microbiano, e a montagem dessa molécula de MHC, e essa célula que era um fagócito, a partir do momento que ela monta essa molécula de MHC, ela para de expressar certas moléculas de adesão e acaba caindo na corrente linfática, né, no vaso linfático, e chegando até o linfonodo, onde ele vai mostrar, né, vai apresentar esse antígeno que foi processado e está associado à molécula de MHC de classe 2 para no linfócito TCD4, que vai ser selecionado, tem todas umas etapas que a gente vai discutir na sequência, e uma vez que esse linfócito é selecionado, que ele é capaz de reconhecer aquele antígeno, ele vai passar por um processo de expansão clonal, ou seja, ele vai produzir vários clones, vários linfócitos, com o mesmo receptor, com as mesmas propriedades, com as mesmas características, e a partir de então ele vai direcionar essa resposta imunológica, e desenvolve-se uma resposta imunológica adaptativa, com a produção de células T, efetoras e células T de memória, células B efetoras e células B de memória, que vão combater esse patógeno, e também ficar reservadas nos tecidos linfóides. Para o caso de uma reinfecção, a gente vai ter uma resposta imunológica montada, né? Sendo que o indivíduo que já tem uma resposta imunológica montada, ele sequer vai adoecer, ou se ele adoecer, ele vai ter sintomas muito brandos, né? Essa infecção ela vai ser brevemente eliminada, porque a gente já tem uma estratégia ali montada para eliminar esse patógeno. Tudo bem, gente? Está dando para acompanhar? Certo? Qualquer coisa, vocês deem um grito aqui para mim, tá? Então, basicamente, aqui a gente vai ter, participando, né, da nossa imunidade inata, as barreiras e algumas células, principalmente aqui fagócitos, mastócitos, que são
importantes no processo inflamatório em si, né? São células do tecido conjuntivo, as células dendríticas, que também fazem parte da primeira linha de defesa. Ainda a gente vai ter as células natural killer e o sistema do complemento, que vão atuar aqui em diversos contextos. Vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Deixa eu dar uma olhadinha para onde que vai isso aqui. Beleza. Então, vamos colocar aqui as principais barreiras do nosso corpo e a função dessas células. Só me dê um instantinho que eu vou desenhar aqui no quadro para vocês. Aproveitar esses espacinhos aqui para a gente esquematizar as células da imunidade inata, né? Então, quando a gente entende, o que a gente entende por barreiras, são estruturas que não necessariamente são células do sistema imunológico, e, entretanto, elas acabam por impedir a penetração dos patógenos, né? As barreiras impedem ou dificultam a penetração dos patógenos. Então, o que a gente entende por barreiras, né? Primeira coisa, a pele e mucosas, né? Nosso tecido de revestimento do nosso corpo, ele tem como função aí proteger, né, o contato direto do patógeno com o nosso organismo. A gente tem o trato respiratório, por exemplo, o epitélio ciliado do trato respiratório. Então, o trato respiratório ele é todo forrado por pequenas estruturas chamadas de cílios, né? E esses cílios, eles se movimentam num sentido ascendente, né? Ao contrário do sentido do ar que a gente inala, e eles retêm sujidades, patógenos, impedindo que eles interajam, né? Ou dificultando a penetração desses patógenos nos nossos tecidos. Se a gente olhar para algumas secreções que a gente tem, né, como o suor, ele impede a adesividade dos patógenos. A gente tem a lágrima contém uma enzima chamada de lisozima, que rompe a parede celular de algumas bactérias. A gente tem, além disso, né, o suco gástrico, que tem o pH bastante ácido, né? Esse pH ácido acaba destruindo micro-organismos que entram via oral. Além disso, a gente pode citar os próprios movimentos peristálticos, né? Que vão atuar para expulsar esses micro-organismos que entram via oral, principalmente aqui aqueles micro-organismos que entram via oral e vão ser eliminados juntos com o bolo fecal. A gente pode citar aqui, por exemplo, também a microbiota normal, né? Que em dois sentidos, ela pode manter o pH em níveis adequados, impedindo a proliferação de micro-organismos, escrever aqui micro-organismos patogênicos, principalmente aqui a gente se refere à flora normal do trato reprodutor feminino, né? Lactobacilos, bacilos de Doederlein. Esses bacilos, eles consomem o ácido lático que é produzido pelas células que revestem aí as regiões do colo uterino, por exemplo, né? E mantém o pH bastante ácido para impedir a proliferação de micro-organismos como, por exemplo, Candida albicans, né? Que fazem parte da flora, mas em concentrações menores, e elas não proliferam por causa da acidez do pH. E tanto que quando há, por exemplo, um uso de antibiótico que, né, compromete essa flora normal, a gente vai observar que pode
haver o surgimento da candidíase, né? Que é um fungo que é saprófito, ele está ali, vive sem causar agressão, mas quando há esse desequilíbrio do pH, ele acaba proliferando e causando infecção. E outra questão é a competição, né? Além de manter o pH adequado, a gente vai ter a microbiota normal compete, né? Por nutrientes com esses outros micro-organismos que podem se fazer presentes, né? Além disso, deixa eu pensar aqui dentro eu acredito que eu contemplei basicamente tudo que a gente tem de barreiras. Deixa eu colocar mais para o ladinho aqui. Não, aqui ficou feio. Aqui eu vou colocar mais em cima para vocês anotarem, se vocês acharem pertinentes. E uma vez que essas barreiras são rompidas, a gente tem as células da imunidade inata, né? Então, principalmente aqui a gente tem os macrófagos, que são fagócitos, né? São capazes de fagocitar, reconhecer, se aderir, englobar, fagocitar, eliminar esse micro-organismo e dar início a um processo inflamatório, recrutar mais células para o local da agressão. E aí a gente, principalmente na imunidade inata, a gente vai ter os neutrófilos sendo recrutados, né? Que são polimorfonucleares, em alguns casos de alergia ou algum caso de infecção parasitária ou infecção por protozoário, a gente tem também eosinófilos recrutados para o local da agressão, que eles são especializados em combater, né, esses processos parasitários e são a gênese, né, fazem parte da gênese das reações alérgicas. A gente tem as células dendríticas, que são especializadas na captura e apresentação de antígeno. Tá? Vocês recordam o conceito de antígeno, né? São porções do patógeno, são macromoléculas, são biomoléculas que estão presentes no patógeno. Por exemplo, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, né? São biomoléculas, principalmente as proteínas, elas são altamente antigênicas, têm uma capacidade de induzir uma resposta imunológica. Então, as células dendríticas, elas são especializadas na captura e na apresentação de antígeno, e a gente tem as células teciduais aqui que fazem parte do tecido conjuntivo, que são os mastócitos. Os mastócitos, eles apresentam granulações, são células semelhantes aos basófilos que a gente encontra na corrente circulatória, apresentam granulações que contêm principalmente duas substâncias aqui, que são envolvidas nas respostas imunológicas, que são a histamina, que tem uma ação vasodilatadora e de aumento de permeabilidade vascular. Vou colocar aqui correto, vasodilatação e aumento de permeabilidade vascular. E a heparina, que tem ação anticoagulante. Além disso, a gente vai observar as nossas células natural killer, que a gente abrevia aqui, né? O NK. E elas têm um papel importante na imunovigilância contra tumores, ou células com comportamento tumoral, na imunidade inata, e atuam contra células infectadas
por vírus. Então, basicamente, elas produzem uma proteína chamada fase ligante, né, que atua nos receptores da via extrínseca da apoptose, induzindo a apoptose dessa célula que foi infectada por vírus. Além disso, a gente vai ter algumas proteínas que fazem parte da imunidade inata que participam do sistema do complemento, né? O sistema do complemento, ele consiste... Posso apagar esse lado aqui? Das barreiras, para ficar mais legal para nós? Beleza. O sistema do complemento, ele constitui-se... Deixa eu colocar mais acima isso aqui. O sistema do complemento, ele constitui-se de proteínas sintetizadas pelo fígado e secretadas no plasma de uma forma inativa que, na presença de patógenos, sofrem uma cascata de ativação para a formação de anafilotoxinas que potencializam o processo inflamatório. E aí a gente pode citar aqui C3A, por exemplo, C5A, que atuam como anafilotoxinas, de algumas opsoninas, principalmente aqui a C3B. Se vocês lembrarem lá da nossa imunologia básica, a opsonização é o processo de marcar certas células para que aconteça um processo de facilitação da fagocitose, além de contribuírem para a formação do complexo de ataque à membrana. Então, uma vez que o sistema do complemento ele é ativado, alguns subprodutos, como C3A, C5A, vão atuar aí aumentando o processo inflamatório, o C3B atua como opsonina, e as demais proteínas que vão sofrendo essa cascata de coagulação, essas cascatas, perdão, se eu confundi as bases aqui, essa cascata de ativação, elas formam o complexo de ataque à membrana, que formam um poro proteico na membrana do patógeno, promovendo a morte do patógeno por desequilíbrio osmótico. Né? Então, essas são as principais armas aqui da nossa imunidade inata. Deixa eu só olhar aqui, beleza. Da nossa imunidade inata, que, além do processo inflamatório, né, em si, vão contribuir para a erradicação do patógeno. E aí, a gente tem essa imunidade inata como sendo uma resposta que é imediata. Essa resposta acontece de um momento para o outro, né? Desde o primeiro instante da agressão, você já vai ter, quando essas barreiras que a gente citou anteriormente, elas são rompidas, a gente vai ter aí a ativação dessa resposta imune inata que vai contar com essas ferramentas, né? E como ela é imediata, ela dura algumas horas, né? Ela vai estar durando aí para a gente alguns momentos logo após a infecção. E depois que acontece a fagocitose desse patógeno, essas células apresentadoras de antígeno, que a gente citou anteriormente, elas vão fazer a apresentação de antígeno para ativação de uma resposta imunológica adaptativa, que vai ser mediada basicamente por linfócitos B e linfócitos T, né? Então, aqui nesse caso, a gente está observando, por exemplo, que a resposta imune adaptativa, ela leva alguns dias para ela se desenvolver, porque ela consiste numa série de etapas.
Então, a gente tem a captura do antígeno, o processamento do antígeno, a apresentação do antígeno, a seleção do linfócito, que é responsável, que consegue reconhecer esse antígeno, que tem um receptor cujo encaixe tridimensional dele é correspondente ao antígeno que está sendo apresentado a ele, e depois a expansão clonal desse linfócito T. Então, esse linfócito T ele vai começar a se dividir, produzir clones, para que você tenha uma ampla quantidade, né, de linfócitos que sejam capazes de lidar com essa agressão. Gente do céu, deixa eu só ver. Agora eu me liguei se eu estou gravando a sessão. Estou, ainda bem. Ufa. Então, leva dias para isso acontecer, né? Então, a gente vai ter basicamente aqui a apresentação de via de MHC de classe 2, quando for um antígeno capturado por uma célula apresentação de antígeno, ou quando a gente tiver uma célula infectada, essa apresentação vai ser via MHC de classe 1 para linfócitos do tipo TCD8. E aí, pode levar aqui até uns 20, 21 dias para acontecer a ativação da imunidade adaptativa, porque o método é tentativa e erro, ou seja, o macrófago captura aquele patógeno e ele cai na corrente linfática, chega até o linfonodo e ele vai mostrar esse patógeno até ele encontrar o linfócito que seja capaz de lidar com aquela agressão. Uma vez que ele encontra esse linfócito vai direcionar essa resposta imunológica para que ela seja mais específica, né? Então, a gente vai produzir anticorpos que vão reconhecer estruturas detalhadas desses patógenos, né? Então, a gente tem a ativação do linfócito B em plasmócito, que é o linfócito B secretor de anticorpos. No primeiro momento, numa resposta aguda, a gente tem a produção de imunoglobulina M, depois imunoglobulina G. Se tratar de uma resposta TH2, por exemplo, contra eumintos, né? Então, a gente tem a imunoglobulina E sendo produzida, então vai ter uma variação aí da resposta imunológica e o anticorpo que vai ser produzido, ele é específico para aquele patógeno, dando aí as características da imunidade adaptativa, as principais características que são a especificidade, tanto no reconhecimento, porque agora eu não estou reconhecendo um padrão molecular do patógeno, uma estrutura que o patógeno tem, o meu organismo não tem, mas sim um antígeno, uma estrutura detalhada, né, desse patógeno que vai induzir aí a produção de células de memória e de anticorpos que são específicos contra aquele patógeno. Só que ela leva alguns dias para se desenvolver. Tudo bem? Podemos seguir? Muito bem, muito obrigado pelo retorno. Vou limpar aqui para nós. Está dando para acompanhar, gente? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato. Bom, então aqui tem um breve paralelo aqui entre a resposta imune e a inata e a resposta imune adaptativa. Deixa eu pegar o indicador adequado para mostrar aqui para vocês. Algumas diferenças, né, quanto, né, que vão gerar para nós as diferenças quanto à especificidade da resposta imune, as moléculas, receptores, enfim. Primeiro que, tá difícil aqui. Primeiro que a gente tem aqui, na imunidade inata, ela é inespecífica, né? Então, ela reconhece estruturas que são compartilhadas por patógenos, por classes de patógenos, ou seja, ela não sabe exatamente o nome e o sobrenome do patógeno, ela sabe distinguir, olha, isso aqui não me pertence, né? E como que ela faz isso? Ela reconhece alguns padrões moleculares associados aos patógenos, que a gente chama aqui de PAMPs, né? PAMPs são padrões moleculares associados aos patógenos, ou seja, são estruturas que o patógeno tem que o nosso corpo não tem. Por exemplo, RNA de dupla fita, é característico de retrovírus, de vírus de RNA. Lipopolissacarídeo, característico de bactérias. Resíduos de manose, é um açúcar exclusivo de bactérias. Então, são estruturas que a gente não apresenta, mas as classes de patógenos
apresenta. E os principais receptores que são responsáveis por reconhecer esses padrões moleculares associados aos patógenos são os receptores tool-like, né? Então, esses receptores, eles são idênticos. Todas as células da linhagem da imunidade inata apresentam esses receptores que reconhecem essas substâncias. Já na imunidade adaptativa, a gente vai ter receptores para estruturas detalhadas dos patógenos, que a gente chama de antígeno. Então, cada linfócito, cada anticorpo, ele só pode se ligar a um tipo de antígeno, né? Então, a gente vai ter, para cada um desses micro-organismos, um anticorpo distinto, um receptor de célula T distinto que é capaz de se ligar a ele e de reconhecer. E é isso que vai dar a especificidade para a imunidade adaptativa, né? Na imunidade inata, não. Ele sabe, é meu, não é meu. Na imunidade adaptativa, ele sabe exatamente como que é aquela estrutura tridimensional daquela molécula que ele vai se ligar. Isso vai fornecer uma especificidade para a resposta, né? Então, a gente tem aqui cerca de 1.000 padrões moleculares associados aos patógenos e mais de 10 na 7 aqui, possibilidades de antígenos que podem ser reconhecidos. Os primeiros tipos, os principais tipos de receptores, né? A gente citou aqui os receptores tool-like, semelhantes ao tool, né? Além deles, a gente tem receptores N-formil-metionil, receptores de manose e receptores do tipo scavenger. Já na imunidade adaptativa, a gente tem uma ampla variedade de possibilidades aqui. Principalmente a gente vai ter as imunoglobulinas, os anticorpos, as diferentes classes, sendo que cada uma vai ter uma especificidade distinta. A gente vai ter o TCR, o receptor de célula T, que cada linfócito vai produzir, cada linhagem de linfócito vai produzir um receptor diferente, e aí esse receptor que for ativado, né, que for passar pelo processo de seleção clonal, ele vai começar a produzir clones desse próprio linfócito para que a gente amplie a variedade de linfócitos que tenham aquele determinado receptor. Mas a gente tem receptores diferentes. Então, a distribuição de receptores na imunidade inata ela é não clonal, no sentido de que a gente vai ter receptores idênticos em todas as células da mesma linhagem, enquanto que na imunidade adaptativa a gente tem uma distribuição clonal, no sentido de que, a partir do momento que eu ativei aquele linfócito, vai produzir clones com receptores idênticos, mas cada linfócito vai ter, cada linhagem de linfócito, né? Cada clone, cada subtipo, a gente pode chamar assim, de linfócito, vai possuir um receptor diferente antes da ativação. É mais ou menos a mesma coisa que diz aqui, né? Os genes que são codificantes, eles codificam aqui na imunidade inata em todas as células os mesmos receptores. Já na imunidade adaptativa, a gente tem recombinação somática de segmentos gênicos, né? Em células T e células B. Normalmente, aqui na imunidade adaptativa, a herança para a formação desses receptores ela é codominante. Então, a gente recebe metade da nossa carga genética materna e metade paterna, e as duas se expressam da mesma forma e se recombinam para que a gente tenha uma ampla variedade, uma ampla gama aqui de receptores. Tá? As duas têm a capacidade de distinção do próprio com o não próprio, né? Basicamente, aqui as células sadias na imunidade inata, elas não são reconhecidas ou vão produzir algum tipo de molécula que previna uma reação inata. Já na imunidade adaptativa, é importante a gente frisar aqui, ó, que ela é com base na eliminação ou inativação de linfócitos autorreativos, que acontece lá no timo, né? Então, quando o linfócito migra para o timo para terminar o seu processo de amadurecimento, antes dele ser apresentado para antígenos e cair na corrente linfática, a gente tem o desenvolvimento do que a gente chama
de autotolerância. Então, quando o linfócito é autorreativo, ele é deletado, ele sofre processo de deleção clonal. E quando há falha nesse sistema, gravem aí, há o desenvolvimento da autoimunidade, né? A falha na autotolerância é a principal causa aqui da autoimunidade. Opa, apertei no botão errado. Só um instantinho, já vamos retomar aqui. Então, basicamente aqui, né, a dinâmica do nosso sistema imunitário é a primeira linha de combate, que constitui as barreiras naturais. Uma vez que essas barreiras naturais são rompidas, entra em ação na imunidade inata a segunda linha de combate por meio do processo inflamatório. O processo inflamatório é uma alteração celular e vascular que visa o acúmulo de células ao local da agressão, para que aconteça a fagocitose e morte desses patógenos, e a partir do momento que acontece a fagocitose, acontece o processamento desse antígeno e a apresentação do antígeno, que vão ativar a nossa terceira linha de defesa, que é a imunidade adaptativa. Então, como eu falei para vocês, embora a gente divida didaticamente, porque elas apresentam características diferentes, a imunidade inata e a imunidade adaptativa, elas compartilham de certos mecanismos e são interdependentes, de forma que não existe como desenvolver a imunidade adaptativa sem a presença de células da imunidade inata. E também a imunidade inata se utiliza de alguns mecanismos efetores da imunidade adaptativa. Então, existe aí uma dinâmica entre as duas e a gente divide didaticamente as duas, né? Então, basicamente aqui, na homeostase, né, da imunidade inata, a gente vai ter a produção dos nossos leucócitos, principalmente no adulto, aqui na nossa medula óssea vermelha, por meio das células-tronco hematopoéticas, né, que está ilustrando para a gente o desenvolvimento do monócito, né, que tem o mesmo precursor da célula dendrítica, né, e migram para o tecido, se tornando macrófagos, né, e depois se diferenciam em macrófagos ativados aqui na presença do patógeno. Durante o desenvolvimento inicial, a gente vai ter essas células sendo formadas em estruturas que, num primeiro momento, são anexos embrionários, né, como o saco vitelínico, né? Depois, a hematopoese, ela passa a ser... A hematopoese, que é a produção das células sanguíneas, né? Ela passa a ser realizada pelo fígado e também pelo baço, num certo momento da vida embrionária, e por volta ali dos 6, 7 meses de desenvolvimento, a gente já tem a formação de ossos, e aí acontece a migração dessas células-tronco que produzem as células sanguíneas para a medula óssea vermelha, que vai dar a síntese, vai produzir as células sanguíneas de uma forma geral, até o resto da vida do indivíduo, né? Quando o indivíduo nasce, cerca de 95% aí do tecido ósseo é tecido hematopoético, e a partir do momento que o indivíduo vai envelhecendo, esse tecido de medula óssea vermelha, ele vai sendo substituído por medula óssea amarela, sendo que na vida adulta a hematopoese fica restrita a ossos chatos, como ossos do crânio, osso externo, costela, vértebras e a epífise de alguns ossos longos, como o fêmur. E dentro daqui do processo de diferenciação, quando a gente fala principalmente dos monócitos, que vão fazer parte aqui da nossa imunidade inata, quando eles migram para diferentes tecidos, eles se diferenciam em células que recebem um nome diferente, têm uma função semelhante, né? Então, no cérebro, a gente vai ter os macrófagos sendo denominados de células da micróglia, que fazem a imunidade do tecido nervoso. No fígado, a gente tem as células de Kupffer, que elas vão principalmente atuar no sangue que provém do intestino, pela veia porta, né? Que traz o sangue que é absorvido junto com dos alimentos, né, que vem do intestino, e aí tu tem uma primeira barreira
imunológica, o pulmão a gente chama de macrófago alveolar, no baço de macrófagos sinusais, que vão constituir lá o sistema retículo endotelial, nos rins a gente chama de células mesangiais, enfim, na pele pode chamar de células de Langerhans ou células dendríticas, né? Então, é assim que os macrófagos que vão constituir aí as primeiras células propriamente dita, né? E células dendríticas também, que vão atuar na resposta imunológica inata. Sobre os receptores, então, a gente tem todas as células que fazem parte aí da imunidade inata, né? E aí a gente está falando dos leucócitos, propriamente dito, aqui, expressando esses mesmos receptores que vão atuar aqui, tanto no reconhecimento de antígenos quanto na ativação dos fagócitos, né? Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem o receptor Toll-like, que é um receptor que reconhece os PAMPs, né, os padrões moleculares associados aos patógenos, que, uma vez que ativados, eles vão secretar algumas moléculas, algumas citocinas, né, como fator de necrose tumoral, interleucina 1, 6 e 12, que relacionam aqui com o processo inflamatório e intensificam aqui a imunidade adaptativa, né? Além disso, a gente vai ter receptores de citocinas, principalmente aqui o interferon gama, que se liga a receptores de citocina e vai ativar aqui enzimas oxidases de fagócitos, que vão passar a produzir espécies reativas de oxigênio que vão causar a morte de micro-organismos, né? Além disso, a gente tem nas linhagens de células da imunidade inata receptores para o C3b do complemento. Como a gente falou, o sistema do complemento, a fração C3b, ela funciona basicamente como uma opsonina, né? Ela atua facilitando o processo de fagocitose, então ela marca esse patógeno, como vocês podem observar aqui, tem um patógeno, com um C3b do complemento, e na célula da imunidade inata a gente tem um receptor para esse C3b que vai atuar facilitando o processo de fagocitose e ativando aqui a ativação do óxido nítrico, que também vai contribuir aqui para a morte do micro-organismo. Esses receptores são idênticos, estão presentes em todas as células da resposta imune inata. Já quando a gente tiver uma defesa relacionada com células infectadas por vírus ou células com comportamento tumoral, essas células vão expressar moléculas diferentes das células normais, e as células natural killer, né, o natural killer, elas induzem a apoptose dessas células infectadas. Além disso, elas podem interagir com macrófagos, né, que fagocitaram micro-organismos. O macrófago, uma vez que interage com o micro-organismo, ele secreta interleucina 12, e essa interleucina 12 recruta aqui a célula natural killer, que, em resposta, produz interferon gama, aumentando a eficiência da fagocitose e a morte do micro-organismo que foi fagocitado, né? E aí, uma vez que essas barreiras, né, foram rompidas por algum tipo de trauma, algum tipo de lesão, a entrada de algum micro-organismo patogênico no nosso corpo, a gente vai ter a principal ferramenta da resposta imune inata, que é o processo inflamatório. Então, a gente tem aqui as nossas células sentinelas, né, que basicamente vai ser constituída de macrófagos que são residentes no tecido, que vai ser constituída de células dendríticas, que vai ser constituída por até mesmo os mastócitos que atuam aqui no aumento da permeabilidade vascular. Uma vez que esse patógeno é reconhecido, a gente vai observar que essas moléculas, essas células fagocitam, né? Principalmente os fagócitos vão fagocitar os patógenos e vão dar início a uma reação inflamatória para atrair mais neutrófilos e células polimorfonucleadas e mais macrófagos para o local da agressão, para dar conta aqui de combater esse agente agressor, né? Basicamente aqui o nosso macrófago tecidual ele vai produzir interleucina 10, fator de necrose tumoral, e
essa interleucina 10 e fator de necrose tumoral atuam principalmente nos neutrófilos, promovendo mudanças na superfície de membrana, né, nos receptores de superfície dos neutrófilos, além da ação das quimiocinas, que vão ativar esses neutrófilos, e os mastócitos produzem aqui, além de outras aminas vasoativas que são produzidas pelo próprio tecido lesionado, mas aqui a gente tem principalmente a ação da histamina, que causa o aumento da permeabilidade vascular, né? E aí a vasodilatação, que é importante no processo inflamatório. E tudo isso vai contribuir para a chegada de mais substâncias químicas, mais leucócitos que vão contribuir aqui para a erradicação do patógeno por meio do processo inflamatório, né? Então, o processo inflamatório ele não é sempre indesejável. O indesejável é a inflamação prolongada, o indesejável é a inflamação exagerada, o que muitas vezes acontece no nosso sistema imunológico, exagerar na dose. Se vocês lembrarem lá da inflamação, ela é caracterizada por 5 sinais cardinais, os sinais flogísticos, né, que são a dor, pela liberação de mediadores inflamatórios relacionados à dor, compressão de estruturas nervosas, por meio do próprio mecanismo da lesão. E aí a gente tem que lembrar que a gente vai ter essa alteração vascular, que vai cursar com uma vasodilatação, lentificação do fluxo sanguíneo, aumento da permeabilidade do vaso. Então, a gente vai ter um acúmulo de células sanguíneas, isso vai causar vermelhidão, né, que a gente chama de rubor, e também o calor, né, pelo aumento da temperatura no local. Então, a gente tem a dor, o rubor e o calor. O tumor, que é o edema, o inchaço, pela perda de fluidos, pela perda de líquidos, e essa perda de líquidos também pode contribuir aqui, a própria lesão tecidual, a própria lesão induzida pelo fagócito, pode contribuir para a perda da função. Tranquilo, sem problema. Boa noite, até mais. Me perdi aqui, acho que a colega foi agora. Estava escrevendo. Ótimo. Então, aqui conta mais ou menos para nós como que acontece essa história, né, de ativação e transmigração dos neutrófilos, principalmente aqui, em direção ao tecido lesionado, devido à agressão tecidual. Observe que a gente tem um macrófago que capturou micro-organismos, né? E esse macrófago, uma vez que ele captura micro-organismo, ele começa a secretar algumas moléculas, como fator de necrose tumoral, interleucina 1, que vão atuar diretamente aqui na parede do vaso sanguíneo, fazendo com que o vaso sanguíneo passe a expressar algumas moléculas de adesão, assim como nos neutrófilos, para que os neutrófilos passem a expressar receptores para essas moléculas de adesão. Então, principalmente, a gente tem aqui fator de necrose tumoral, interleucina 1, que vão atuar aqui. A gente tem uma redistribuição da selectina. A selectina é uma proteína pré-sintetizada pela célula do endotélio, que é a célula que reveste internamente, né, o nosso vaso sanguíneo, e pela ação dessas citocinas, ela passa a ser redistribuída e ser expressa na membrana de superfície. O ligante da integrina também, que é um receptor expresso pelo neutrófilo, ele passa a ser expresso na superfície de membrana, e a gente tem o ligante da selectina, a selectina sendo expressa pelo endotélio. Então, a gente tem alguns fenômenos que acontecem aqui. Se vocês lembrarem do processo inflamatório, a gente vai ter a seguinte situação. Opa. Ele vai ser caracterizado pelos seguintes processos. O primeiro deles é a estase, ou lentificação do fluxo sanguíneo. Como esse leucócito, como esse neutrófilo, ele precisa migrar em direção ao tecido lesionado, ele tem que começar a circular mais próximo do vaso sanguíneo. Depois, a gente vai ter o que a gente chama de marginação leucocitária, né?
o leucócito passa a circular mais próximo, ou no caso aqui o neutrófilo, né? Passa a circular mais próximo da parede do vaso sanguíneo. Rolamento, que é mediado por moléculas de adesão, é uma adesão fraca ao endotélio, né? No sentido de que o neutrófilo liga e desliga e rola, e como consequentemente, né? Rola sobre o endotélio. E no final, a gente tem a ativação da integrina, né? Que vai fazer a adesão. Ativação e aumento do estado de afinidade da integrina. No sentido de que o neutrófilo para de rolar e se adere ao vaso. E na sequência, a gente vai ter o processo de diapedese, que é a transmigração leucocitária. A migração do leucócito em direção ao tecido lesionado para auxiliar no combate a essa agressão, né? O leucócito sofre mudanças conformacionais no citoplasma para migrar pelo espaço que foi aberto entre as células do endotélio. Então, a gente tem uma série de moléculas e células envolvidas aqui, né? Então, a gente vai ter... Deixa eu só colocar isso aqui assim. Deixa eu ver se vai funcionar. Normalmente não funciona. Professor, só um pouquinho. Faltou espaço aqui. Vocês conseguem enxergar as anotações? Sim. Beleza? Então, a gente vai ter o macrófago que capturou o nosso patógeno e começa a secretar aqui, né? A gente tem aqui o tecido e aqui o vaso. O neutrófilo está dentro do vaso sanguíneo, ele precisa migrar em direção ao tecido para combater aquela agressão. Então, a gente vai ter a secreção de algumas substâncias que vão atuar tanto no vaso sanguíneo quanto no neutrófilo, né? No vaso sanguíneo expressando aqui receptores para moléculas de adesão e no neutrófilo expressando moléculas de adesão que vão se ligar aqui no vaso sanguíneo. Num primeiro momento, essa adesão é mais fraca, então o neutrófilo ele vai rolando pelo endotélio, até que as quimiocinas ativam aqui a integrina. A integrina que estava num estado de baixa afinidade aqui, ela passa para um estado de alta afinidade, e aí o neutrófilo se prende no endotélio e para de rolar. Uma vez que ele para de rolar, ele consegue migrar pelos espaços que se abriram aqui entre as células endoteliais. Esse espaço ele se abre justamente mediado por histamina, serotonina, né, aminas vasoativas, bradicinina, que atuam ali no músculo que reveste o vaso sanguíneo e aumenta o espaço entre as células do endotélio, permitindo a migração desses leucócitos em direção ao tecido para auxiliar no combate a processo infeccioso. Tudo bem, gente? Podemos avançar? Estou por conta de vocês. Tá dando para acompanhar? Vocês têm alguma dúvida? Ok? Então, como quem cala consente, vamos em frente, né? Eu estou vendo que o que eu programei para hoje não vai dar para passar tudo, não. Mas tudo bem, gente. Se estender um pouquinho, vocês não ficam bravos, né? E se faltar tempo, a gente termina na semana que vem. E tudo isso para que aconteça o processo de fagocitose, né? A fagocitose, ela é um processo da imunidade inata que visa, então, destruir esse patógeno por meio de enzimas, né, que estão presentes nos lisossomos e espécies reativas de oxigênio,
espécies reativas do óxido nítrico, que vão promover a morte desse patógeno e a degradação desse patógeno. Basicamente, aqui a gente vai ter o patógeno ligado no fagócito, né, via o receptor de C3b, quando ele for opsonizado, ou via um receptor de lectina, que reconhece um padrão molecular associado a esse patógeno, né, ou diretamente pela emissão de pseudópodes, né, do fagócito sobre esse patógeno. Então, a gente tem o reconhecimento, né, por meio de receptores tool-like, também pode participar desse processo, e aí a membrana do fagócito ela vai emitir prolongamentos e vai se fechar aqui em volta, né, do nosso patógeno, formando uma vesícula que a gente chama de fagossomo. E aí o fagossomo se funde com o lisossomo, né, que é um saco cheio de enzimas, que vão fazer a destruição desse patógeno, formando o que a gente chama de fagolisossomo. E aqui no fagolisossomo, então, a gente vai ter a formação de óxido nítrico, espécies reativas de oxigênio, que vão causar a morte desse patógeno, né, por enzimas e espécies reativas que promovem a morte desse patógeno, promovendo aí o final do processo inflamatório e já dando início, né, do processo de regeneração tecidual. Então, aqui a gente tem algumas moléculas que são envolvidas na resposta inflamatória, né, como a gente comentou antes, né, quando a gente tem um macrófago, uma célula dendrítica capturando algum tipo de patógeno, a gente vai ter interleucina 12 atuando sobre as células natural killer, que respondem secretando interferon gamas, principalmente aqui na captura de patógenos intracelulares, né, como vírus, por exemplo, né, que aumentam a eficiência da fagocitose, e esses macrófagos produzem essas quimiocinas que vão cursar com o processo inflamatório que visa a chegada de mais células no local inflamado. Então, vejam, aqui tem uma tabela que lista para a gente algumas citocinas e o local onde elas atuam, né? As fontes. Então, por exemplo, fator de necrose tumoral, macrófagos, células T e mastócitos, e atuam nas células endoteliais, promovendo inflamação, coagulação, no neutrófilo, a ativação, no hipotálamo, a febre, né? Aumenta a temperatura do corpo, né? O hipotálamo passa a trabalhar com uma temperatura mais alta para que isso diminua a velocidade de multiplicação do patógeno, que normalmente ele atua numa temperatura fisiológica do corpo humano, né? O fígado começa a produzir as proteínas de fase aguda, né? Então a gente tem lá a proteína C reativa, o fator reumatoide, né? Entre outras proteínas, epsidina, que atua no processo inflamatório, mediado aqui pelo fator de necrose tumoral, além de atuar aqui no músculo, tecido adiposo, que faz aqui o catabolismo, né, a quebra de substâncias e outros tipos celulares, induzindo a própria apoptose. A interleucina, então, produzida pelo macrófago, células dendríticas, células endoteliais, algumas células epiteliais e mastócitos atuam ativando a coagulação, a febre, proteínas de fase aguda e a diferenciação de uma resposta de células T para uma resposta do tipo TH17. Quimiocinas que estão presentes em macrófagos, células dendríticas, células endoteliais, linfócitos T, fibroblastos e plaquetas, que aumentam o estado de afinidade da integrina e atraem os neutrófilos, né, fazem a quimiotaxia, ativação de neutrófilos para que eles cheguem até o local da adesão. Interleucina 12, produzida por células dendríticas e macrófagos, ativam aqui células natural killer, células T, para que aconteça a produção de interferon gama, que aumenta a atividade citolítica, ou atividade citotóxica do linfócito TCD8, e as células T se diferenciam para uma resposta de padrão TH1. Depois a gente vai estudar mais detalhadamente esses tipos de respostas. O interferon gama, produzido por células
T e linfócitos T ativam macrófagos, estimulam respostas mediadas por anticorpos, e aí a gente tem outros tipos de interferon, né? Alfa e beta, produzidos por células dendríticas e macrófagos alfa, ou beta, fibroblastos e células epiteliais, que vão atuar aqui principalmente por uma resposta antiviral, né, e aumenta a expressão de moléculas de MHC de classe 1, que são importantes na ativação dos linfócitos TCD8 e ainda na ativação das células natural killer. A interleucina 10, produzida por macrófagos, células dendríticas e células T, atuam sobre macrófagos e células dendríticas, inibindo a expressão de citocinas e quimiocinas e a expressão diminuída de coestimuladores e moléculas de MHC de classe 2, interleucina 6, produzida aqui por macrófagos, células endoteliais e células T, atuam sobre o fígado, ativando a proteína de fase aguda, a produção de proteínas de células de fase aguda e a diferenciação de linfócito B, né, para plasmócito que produz anticorpos. A interleucina 15, macrófagos e outras células atuam na proliferação de células NK e das células T. Interleucina 18 dos macrófagos atuam sobre células NK, células T e participam aqui da estimulação da produção do interferon gama, que aumenta a atividade antiviral. E o fator, que me fugiu o nome, TGF é o fator, vou procurar aqui, pessoal, me fugiu o nome desse. Se não me engano, é um fator vasculoendotelial, TGF-beta. Jesus, está travando tudo aqui. Fator de transformação do crescimento, né? Então, a proteína que atua aqui na inibição do processo inflamatório, e principalmente aqui nos linfócitos Treg, né, os T reguladores, que eles vão suprimir a resposta imunológica uma vez que essa resposta não é mais necessária. Então, o corpo ele precisa suprimir. Né? No momento que a gente tem expansão clonal, ativação e expansão clonal, no momento que a resposta inflamatória ela não é mais desejada, não é mais necessária, o TGF-beta atua induzindo a apoptose desses linfócitos que proliferaram para combater essa agressão. E aí a gente tem uma outra via aqui, que é a via do complemento, né? A gente vai ter 3 formas de ativar a via do complemento. A gente tem a via alternativa, que ela é ativada espontaneamente pela clivagem de C3 em C3A e em C3B. Quando existe um patógeno, C3B se liga no patógeno e ativa a via alternativa. A gente tem a via clássica, que ela é ativada por 2 moléculas de IgG ou por uma molécula de IgM ligada na superfície do patógeno, e a via da lectina ligadora de manose, né, que a lectina é uma proteína que se liga em resíduos de manose presentes em certos patógenos, que vão produzir, então, alguns subprodutos e o processo de formação do complexo de ataque à membrana. Então, durante a clivagem de C3 em C3A e C3B, o C3A é uma naftotoxina, atua promovendo inflamação, e a C3B atua com opsonina para facilitar a fagocitose, algumas são depositadas para dar continuidade à via, né? A gente tem a C5A, que é uma naftotoxina também, induz o processo inflamatório, e depois que acontece a ativação da via comum, a gente tem a formação do complexo de ataque em membrana, que vai formar um poro na superfície do patógeno e promove a morte do patógeno por desequilíbrio osmótico. A gente mencionou anteriormente mais detalhadamente, né? E para a gente conversar aqui, a gente vai falar sobre a imunidade adaptativa, né? Que ela é interdependente da imunidade inata para que ela se desenvolva, e ela tem algumas características principais aqui. Primeiro, especificidade. Essa especificidade ela vai ser tanto no reconhecimento
quanto no combate, né? Então, a gente vai, a partir da imunidade inata, a gente não tinha essa especificidade, a gente reconhecia padrões, aqui a gente vai conhecer antígenos, vai reconhecer estruturas detalhadas dos patógenos e vai direcionar a resposta imunológica para aquele determinado patógeno. Então, a gente vai ter uma resposta diferente para cada tipo de patógeno. Lá na imunidade inata, a gente tinha um processo inflamatório, né, que era a mesma resposta, independente do que estava causando aquela infecção. Aqui na imunidade adaptativa, não. Aqui a gente tem uma resposta diferente e específica. Né? A diversidade, então, a gente pode reconhecer uma grande quantidade de antígenos, a memória, que é a capacidade de lembrar, né, desse patógeno. A gente, no momento que acontece a ativação da imunidade adaptativa, a gente vai ter a produção de células T e B, tanto efetoras quanto de memória. As células efetoras são aquelas que vão atuar erradicando aquele patógeno, né, direcionando uma resposta imune contra aquele patógeno. As células de memória são aquelas que vão ficar armazenadas nos nossos tecidos linfóides para reconhecer mais facilmente esse patógeno numa reinfecção. Isso faz com que, num primeiro momento, a imunidade adaptativa ela seja mais lenta, mas num segundo momento eu já tenho essa imunidade montada para combater o patógeno de forma que sequer o indivíduo vai adoecer ou vai ter sintomas muito brandos, né? A expansão clonal, num primeiro momento eu tenho um linfócito T, eu tenho vários linfócitos T, cada um deles com um receptor diferente. A partir do momento que esse linfócito T ele é ativado pela apresentação de antígeno, o que acontece? Esse linfócito T, ele sofre um processo de expansão clonal, ele vai produzir várias réplicas, várias clones desse linfócito, que agora vão poder combater esse processo inflamatório, né? Além disso, a gente tem uma resposta diferente, uma resposta especializada para cada tipo de micro-organismo. E depois que cessou essa resposta imunológica, a gente tem a contração e a homeostase, que é direcionada pelos linfócitos T reguladores, né? Como a gente viu ali com o TGF-beta, que ele vai diminuir a população desses linfócitos que proliferam. Professor, não estamos te ouvindo. Oi? Estava cortando o áudio, não dava para ouvir. Agora sim. Escutando agora? Valeu. Sim. Caiu minha conexão aqui, não sei por quê, mas vamos lá. Vamos trabalhar mais um pouquinho. E a ausência da autorreatividade é um mecanismo de autotolerância, né, que a gente mencionou antes. Antes do linfócito T ser ativado, ele tem que ser apresentado para antígenos próprios, para que ele não direcione uma resposta imune erroneamente contra os antígenos, né, do hospedeiro. Senão a gente vai ter o desenvolvimento das doenças autoimunitárias. As células que a gente tem aqui, né, que fazem a interação dessa resposta imune inata com a resposta imune adaptativa, são as diferentes classes de linfócitos. Dentre os linfócitos, a gente pode citar aqui alguns que são mais importantes para a gente. Não significa que não existam outras famílias, outros subgrupos, outros subtipos de linfócitos, mas os mais importantes que a gente tem aqui são os linfócitos T CD4, né, que também são chamados de T helper ou T auxiliares, que coordenam as respostas imunes.
A gente tem os nossos linfócitos TCD8, que são também chamados de linfócitos citotóxicos ou citolíticos, que fazem a imunidade antitumoral e antiviral, né? Reconhece células com comportamento tumoral e viral. Tem os linfócitos Treg ou T reguladores, que suprimem a resposta imune. RI é a resposta imune, tá? Quando esta não é mais necessária. E ainda o nosso linfócito B, que se diferencia, quando ativado, né, em plasmócito e produz as imunoglobulinas, né, ou anticorpos. Essas são as células da imunidade adaptativa, né, que fazem parte aqui da resposta imune adaptativa, e a gente pode classificar essa resposta imune adaptativa entre resposta imune humoral e resposta imune celular, né? A resposta humoral, esse termo humoral vem de humores, que significam líquidos, né? Ela basicamente vai ser mediada por citocinas, mediada por anticorpos, principalmente aqui, né? E a resposta celular, ela é mediada, como o nome sugere, por células, né? Então, basicamente, a gente tem isso aí. E para que aconteça isso, né, a gente vai ter a apresentação de antígeno, para que aconteça, né, toda essa ativação da resposta imune adaptativa, num primeiro momento, precisa ter uma resposta imune inata, né? Então, linfócito T e B, como a gente mencionou aqui, ó, o linfócito B é mediador da imunidade celular, linfócito T mediador da resposta, perdão, o B, imunidade humoral, né, que se diferencia em plasmócito e produz anticorpos, né, que vão ter as mais variadas funções, os linfócitos T, da imunidade mediada por células, as células apresentadoras de antígeno, que fazem parte lá da nossa imunidade inata, né? Elas fazem, na verdade, uma ponte aqui, né, entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Lá na imunidade inata, elas são mais fagócitos, aqui na imunidade adaptativa, elas são APCs profissionais, né? Então, elas vão apresentar esses antígenos, células dendríticas, macrófagos, e as células efetoras. Então, aqui a gente tem os linfócitos T, que ativam fagócitos, né, para matar as células infectadas, os macrófagos, que fazem a fagocitose e morte de micro-organismos, além dos granulócitos, que produzem a morte de micro-organismos. Queria saber de vocês, se está dando para acompanhar, como é que vocês estão de tempo, se vocês aguentam mais uns 15 minutinhos aí para a gente terminar pelo menos uma parte aqui da aula, beleza? Alô, câmbio? Tá de boa? Tá dando para acompanhar? Alguma dúvida? Porque o professor tá, né, a milhão aqui para conseguir conversar com vocês sobre esses temas todos, mas depois eu sugiro que vocês assistam a aula com calma, e aí na próxima aula a gente pode fazer uma sessão de tira dúvidas, façam a leitura do texto, né? A gente vai desenvolvendo, tem as questões para vocês desenvolver. Provavelmente a gente não vai dar conta de todo o conteúdo hoje, mas a gente termina na semana que vem, sem problema algum, tá? Então, vou limpar aqui e vamos seguir em frente. Muito obrigado pelo retorno. Então, basicamente, aqui, a imunidade humoral, ó, ela é importante para micro-organismos extracelulares, né, uma vez que ela é mediada por anticorpos. Esses anticorpos têm que ter onde se ligar, né? Então, basicamente, o linfócito B, ele vai produzir esses anticorpos que vão atuar nas mais diversas formas aqui. Depois eu tenho um quadro que resume aqui as funções dos anticorpos para a gente, mas eles vão neutralizar patógenos, vão opsonizar patógenos, vão ativar o sistema do complemento, vão participar das reações alérgicas, enfim. É uma forma de evitar que o patógeno se ligue ao seu receptor celular.
A resposta mediada por linfócito TCD4, na resposta celular, ela vai atuar principalmente em micro-organismos que estão dentro do macrófago, e nesse sentido a gente vai ter o linfócito TCD4, que vai produzir citocinas que aumentam a eficiência da fagocitose, ativando esse macrófago, ou por linfócitos TCD8, né, que também são chamados de tecitotóxicos ou ainda tecitolíticos, que vão induzir a apoptose, a morte da célula infectada, né? Porque o nosso organismo compensa melhor, compensa mais matar aquela célula que está infectada ou está com comportamento tumoral do que permitir que o vírus continue replicando ou que aquela célula tumoral origine novas células tumorais e aí perca o controle da diferenciação, né? Então é mais interessante para o nosso corpo e essa morte é mediada por linfócito T, CD8 citolítico. Basicamente aqui, ó, então tem as funções dessas células, né? Ó, o linfócito B atua, uma vez ativado, se diferencia em um plasmócito, que secreta anticorpos, né, que atua na neutralização do micro-organismo, facilita a fagocitose, ativa o sistema complemento. O linfócito TCD4, ou T auxiliar aqui, né, ele vai atuar, então, aumentando a eficiência da fagocitose do macrófago, promovendo a inflamação e também direcionando uma resposta para linfócitos B. O T citotóxico mata a célula infectada e o T regulador é relacionado à supressão da resposta imunológica quando ela não é mais necessária. Tá? Então, esse quadro aqui, ele resume aqui para a gente, eu vou passar ele, porque são algumas características, tá? A gente vai deixar para conversar sobre isso em outro momento. Aqui também a gente já conversou, é mais relacionado ao local de maturação, né? Então, o precursor comum, tanto de linfócitos T quanto de linfócitos B, é a medula óssea, né? Então, a gente tem lá a linhagem linfóide, né? Que a gente vai ter os linfoblastos aqui, que vão produzir tanto linfócito T e B, sendo que o linfócito T ele passa por um processo de maturação no timo, né, onde são eliminados os linfócitos autorreativos, e aí esses linfócitos T-naive, né, ou T-virgens, eles caem na corrente linfóide e vão para os tecidos linfóides, onde eles vão se tornar aptos a serem apresentados para antígenos, T-virgens, T-inocentes, enfim, T-naive é o nome dado a eles. Já os linfócitos B, eles amadurecem na própria medula óssea, né? Também podem terminar o processo de amadurecimento no baço, ou linfonodos, eles têm essa recirculação entre o sangue e linfa e órgãos linfóides periféricos, né? E estão principalmente relacionados, então, à produção de anticorpos, né? Então, aqui a gente já conversou sobre isso. Tem um outro quadro. Quero passar para vocês, então, as etapas, né, da imunidade adaptativa para a gente conseguir finalizar primeiro, pelo menos essa parte do conteúdo aqui, e a gente conversar um pouquinho sobre a apresentação de antígenos, seleção e expansão clonal. Né? Então, como que se desenvolve a imunidade adaptativa? Esse quadro aqui, ele mostra isso para a gente, né? Basicamente, então, a gente vai ter uma célula apresentadora de antígeno, que vai degradar esse antígeno microbiano e expressar esse antígeno juntamente, né, processa e expressa ele juntamente a uma molécula de MHC de classe 2 a um linfócito T virgem, e esse linfócito T virgem aqui, o reconhecimento é por tentativa e erro, né, uma vez que ele reconhece um linfócito T, cujo receptor, né, ou seja, o TCR, se encaixa tridimensionalmente no antígeno que foi capturado, esse linfócito T vai passar por um processo de expansão clonal, né? Ou seja, ele vai produzir vários clones do mesmo linfócito que tem um mesmo receptor, que agora vão poder reconhecer esse agente agressor. Esse linfócito T vai direcionar uma resposta. Quando a gente fala de MHC, via de apresentação de MHC de classe 2, por célula apresentadora de antígeno, é para o linfócito TCD4. E aí ele vai direcionar aqui a resposta imunológica, né? Ele vai ativar
o nosso linfócito B, que vai produzir anticorpos específicos contra aquele patógeno que foi capturado, ele vai ativar linfócitos T efetores, tanto TCD4 quanto TCD8, que vão combater aquela agressão, vão direcionar aquela resposta imunológica, né, até que haja a eliminação do antígeno, e depois, quando não for mais necessário, acontece a contração e a homeostase, né, que essas células que foram proliferadas, elas vão entrar em apoptose, aqui em morte celular programada, sobrando algumas células de memória que vão combater essa infecção quando elas forem requisitadas, né? Então, vamos ver como é que funciona, né? Então, aqui está mostrando para a gente, pode ser via fagocitose, né? Nas células que estão no tecido conjuntivo, no tecido conjuntivo, que fica logo debaixo do tecido epitelial. Aqui está mostrando para a gente, por exemplo, o lúmen do intestino, né? Então, aqui a gente tem as células da luz intestinal, e logo debaixo do epitélio que reveste aqui o intestino, a gente tem algumas células dendríticas. Essas células dendríticas, elas ficam nos tecidos conjuntivos e elas emitem prolongamentos para a luz do intestino, onde elas capturam antígenos bacterianos. Uma vez que elas capturam antígenos bacterianos, elas se transformam em células apresentadoras de antígeno. Elas expressam uma menor quantidade de moléculas de adesão, caem na corrente circulatória e vão até o linfonodo, onde elas vão proceder com a apresentação de antígeno. Então, o processamento de antígeno ele vai ser diferente dependendo da via. Aqui a gente tem desenhado para a gente a via de MHC de classe 1 e a via de MHC de classe 2. O MHC de classe 1, normalmente, ele vai portar uma proteína própria, né? Essa proteína pode ser, em condições normais, uma proteína própria. Agora, se a célula for infectada por vírus, vai acontecer o processamento de proteínas virais. Se for uma célula tumoral, com comportamento tumoral, vai acontecer também o processamento de proteínas tumorais. Todas as células do nosso corpo, elas possuem MHC de classe 1 e apresentam antígenos peptídicos associados a esse MHC de classe 1 a linfócitos TCD8. E aqui está mostrando a via de MHC de classe 2. A MHC de classe 2 são células apresentadoras de antígeno profissionais, né? Que aí vão ser os nossos macrófagos, células dendríticas, linfócitos B, que capturam antígenos, degradam esses antígenos, montam esses antígenos associados ao MHC de classe 2 e expressam esses antígenos na sua membrana de superfície e apresentam para linfócitos TCD4. E aí a gente vai ter uma ativação diferente. Vamos ver como é que acontece aqui as vias de apresentação. Essa imagem aqui, ela ilustra a via de degradação e montagem de MHC de classe 1 e apresentação de antígeno para o linfócito TCD8. Basicamente, quando um vírus atinge o nosso citoplasma, ele começa a produzir suas proteínas, e essas proteínas, num primeiro momento, elas são ubiquitinadas, elas são associadas a uma molécula de ubiquitina, que vai passar por uma estrutura chamada de proteossoma, que vai degradar essa proteína em pequenas proteínas. Existe aqui uma estrutura chamada de TAP, que ela serve como uma espécie de bomba, que vai fazer a entrada desses peptídeos, que vão ser diretamente associados às moléculas de MHC de classe 1. Isso acontece aqui no retículo endoplasmático, né? O retículo endoplasmático é relacionado com a síntese proteica, ela vai sintetizar as moléculas de MHC de classe 1, onde vão se associar esses peptídeos. Em seguida, esse MHC de classe 1 que foi montado, ele é exportado para o complexo de Golgi, que vai fazer com que haja a formação de uma vesícula exocítica. Essa vesícula se forma no complexo de Golgi
e depois se funde a membrana do linfócito TCD8, onde esse complexo do peptídeo viral, ou peptídeo normal, ou peptídeo tumoral, dependendo da situação, vai ser expresso associado à molécula de ômega 6 de classe 1 e vai ser reconhecido por um linfócito T citotóxico ou um linfócito do tipo TCD8. Então, quem que faz isso? Todas as células nucleadas, elas têm essa propriedade. Células nucleadas apresentam antígenos peptídicos associados a moléculas de MHC de classe 1 para linfócitos do tipo TCD8. Aqui é importante ilustrar que existem as chaperonas, que são proteínas que estabilizam aqui a molécula de MHC, né, enquanto ela está sendo montada. Já no MHC de classe 2, ocorreu aqui a endocitose do antígeno. Esse antígeno praticamente foi um fagócito que capturou ele, né? Então, lá no lisossoma, vai acontecer a degradação dos antígenos capturados, né? No lisossoma. Então, ele é degradado e a molécula de MHC de classe 2 é montada no retículo endoplasmático, aqui também, onde ela é estabilizada também pelas chaperonas e ela vai receber uma molécula que se chama aqui cadeia invariante, né, que é uma espécie de... porque ela não pode ser exportada aqui, o MHC de classe 2, sem o antígeno. Então, essa cadeia ela vai estabilizar, que ela vai se ligar na região do peptídeo e é encaminhado até o complexo de Golgi para se fazer uma vesícula exocítica. Então, essa cadeia invariante aqui, ela vai se associar à vesícula que contém o antígeno, ela vai ser degradada, forma-se aqui uma espécie que a gente chama de clip, e o clip vai ser substituído pela molécula do antígeno, né? Pelo antígeno que foi capturado. E aí acontece a montagem do MHC de classe 2, que é exportado por uma vesícula exocítica e se funde a membrana, onde ela é apresentada a linfócitos do tipo T auxiliar ou TCD4 positivo. Então, se a gente fosse resumir essa história toda, a gente poderia colocar da seguinte maneira, né? Então, células, já vai aparecer aí para vocês, nucleadas apresentam antígenos a linfócitos TCD8 associados a MHC de classe 1. Então, o MHC de classe 1 é quem apresenta antígeno a linfócitos TCD8 e toda célula nucleada apresenta MHC de classe 1. APCs, né, células apresentadoras de antígenos profissionais, que são macrófagos, células dendríticas e linfócitos B, apresentam antígenos associados a moléculas de MHC de classe 2 a linfócitos. Vou ter que mudar a cor aqui que eu não estou enxergando. Falta linfócitos TCD4 positivos. Falei? Então, a célula nucleada em geral, qualquer célula nucleada, quando ela for infectada por um vírus ou portando um antígeno normal, ela vai apresentar esses antígenos associados a moléculas de MHC de classe 1 a linfócitos TCD8. Já as células apresentadoras de antígenos, elas associam esses antígenos, e aqui, obrigatoriamente, esses antígenos eles são peptídicos, são antígenos proteicos, e aí eles são apresentados a moléculas de MHC de classe 2 para os linfócitos do tipo TCD4. Podemos seguir? Ok.
Então, aqui está mostrando a via efetora, né? A apresentação é a via efetora, o que cada uma dessas vias ela vai proporcionar. Na via de MHC de classe 2, né? A gente tem a apresentação, a gente pode ter a apresentação do antígeno também, a linfócito TCD8, que vão matar a célula-alvo. Aqui é MHC de classe 1, está errado essa imagem aqui. MHC de classe 1 apresenta antígenos para linfócito TCD4, tá? Em A, corrijam depois ali, ó. MHC de classe 1 apresenta linfócito TCD8, que mata a célula infectada, né? Já a via do MHC de classe 2, né, captura um patógeno que ativa um linfócito T auxiliar. Esse linfócito T auxiliar, ele vai ativar o macrófago por meio de citocinas, fazendo com que ele se torne ativado, aumente a eficiência da fagocitose, e também ele vai produzir algumas moléculas de citocinas, atuando em linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos que vão produzir anticorpos. O linfócito B também pode apresentar diretamente esse antígeno que foi capturado, né, por um dos seus receptores, aqui uma imunoglobulina B, D no caso, D de dado, para o linfócito TCD4, que também vai ativar esse linfócito para que ele se diferencie em plasmócito e produza as classes de imunoglobulina. Eu vou passar aqui um pouquinho mais depressa. Eu vou retomar essa parte aqui na próxima aula para a gente conversar sobre a autoimunidade, tá? Aqui a gente tem os diferentes tipos de resposta. A resposta do tipo TH1, ela tem uma citocina, a resposta TCD4, né, mediada por TCD4. Ela tem uma citocina que é o interferon gama, que atua ativando o macrófago, e ela é boa para patógenos intracelulares, né? Então, o papel na doença é a inflamação crônica na autoimunidade. A resposta do tipo TH2, ela já vai ser um tipo de resposta imunológica que vai combater eumintos, né? Então, a gente tem aqui principalmente a interleucina 5, mas além dela a 4 e a 13, que vai ativar principalmente eosinófilos e mastócitos, né? Que também, de uma forma alternativa, pode ativar macrófagos, mas o papel de defesa é o euminto e o papel fisiopatológico dela é a alergia. A resposta TH17, ela leva ao recrutamento de neutrófilos, né? Envolve a interleucina 17 e interleucina 22, que é bom para patógenos extracelulares e fungos, né? Então, na autoimunidade, ela tem um papel na inflamação. E a resposta TFH, ela envolve interleucina 21, interferon gama ou interleucina 4, que atua sobre as células B para a produção de anticorpos que atuam aí contra patógenos extracelulares e na autoimunidade mediada por anticorpos. Aqui a gente já mencionou, eu quero falar rapidamente aqui para você sobre as imunoglobulinas, né, que são as moléculas de anticorpos. Depois a gente retoma na aula subsequente, porque tem a avaliação desse módulo, e na avaliação desse módulo a gente fala de imunoglobulinas. Então, estou focando no que tem, nas questões que a gente vai responder agora, e na aula seguinte a gente retoma conversando aquilo que for pertinente, né? Basicamente, pessoal, os anticorpos, eles têm essa estrutura, eles pertencem à família das gama-globulinas, são glicoproteínas, que apresentam aí duas cadeias leves e duas cadeias pesadas que são idênticas entre si, né? Então, aqui a gente tem a representação das cadeias pesadas, que são essas cadeias maiores. Uma das regiões é denominada como são peptídeos, né? Uma das regiões vai ser carboxiterminal e outra vai ser uma região aminoterminal que a gente observa aqui. E aí a gente vai ter uma região constante, que a gente chama de região FC, que ela é idêntica dentro das classes de imunoglobulinas, que é formada exclusivamente por cadeias pesadas, e a gente vai ter uma região chamada de região FAB do anticorpo, que é a região de ligação do antígeno, né? Que ela é formada por uma porção de uma cadeia pesada e por uma porção de uma cadeia leve.
Entre essas cadeias pesadas, a gente vai ter uma ponte de sulfeto, que é representada aqui, unindo essas cadeias, né, dando esse formato de Y aqui para os nossos anticorpos. Tá? Basicamente, a gente tem aqui ilustrado de uma outra forma aqui para a gente, né? Quem não compreendeu ali, olha só, as cadeias pesadas ilustradas aqui de verde, são duas cadeias pesadas idênticas, duas cadeias leves, que são essas cadeias representadas de amarelo, que são menores, né? A região carboxy terminal e a região, fugiu o nome, amino terminal. Sendo que a região FC é a região constante, que ela é idêntica dentro das classes de imunoglobulina, e a região FAB é a região variável, que é a região que varia dentre anticorpo para anticorpo. Cada região FAB vai conferir aqui uma especificidade diferente para a molécula de anticorpo. Se a gente tiver uma cadeia constante do tipo alfa, a gente vai chamar essa imunoglobulina de IgA. A IgA é a principal imunoglobulina que faz a defesa das mucosas, ela está presente sob a forma de monômero no plasma e sob a forma de dímero nas secreções mucosas. Sua principal função é a neutralização. Se a região constante for do tipo D, delta, a gente vai ter uma IgD. A IgD é uma imunoglobulina que ela não é secretada, ela vai ser encontrada em concentrações, como é que a gente chama? Concentrações irrisórias, concentrações mínimas na corrente circulatória. O receptor de superfície do linfócito B é uma imunoglobulina da classe D, né, que possui essa cadeia do tipo delta. A imunoglobulina E, ela é um monômero, ela participa das reações alérgicas e ela apresenta uma cadeia do tipo epsilon. A imunoglobulina G, ela é a principal imunoglobulina no soro, ela tem uma estrutura pentamérica, e ela é uma cadeia do tipo gama, né? A gente dá o nome da letra grega que corresponde à cadeia. A imunoglobulina M é uma cadeia do tipo Mi, a imunoglobulina G, o professor confundiu aqui, GG, ela é a estrutura monomérica, né? Cadeia do tipo gama. A imunoglobulina M, ela é uma cadeia do tipo Mi, que é uma estrutura pentamérica, é um pentâmero. Então, esse quadro que a gente vai ver a seguir, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, ele mostra para a gente as principais funções dessas imunoglobulinas, tá? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, quanto mais cruzinhas tiver aqui, mais associada é a função da imunoglobulina, tá? Então, a imunoglobulina M, ela tem uma fraca ação de neutralização, ela não atua como opsonina, não sensibiliza para a morte de célula NK nem de mastócito, mas ela é muito boa aqui para ativar o sistema do complemento, sendo que basta uma IgM para ativar o complemento, né? Fracamente difundida pelo epitélio, não atravessa a placenta, o nível sérico dela é 1,5 miligramas por ml de sangue. A imunoglobulina M normalmente é a primeira imunoglobulina que é produzida depois da exposição ao antígeno, né? O primeiro anticorpo que é produzido, que vai indicar a fase inicial da infecção. Num primeiro momento, ela atua como receptor também do linfócito B, mas depois ela é secretada no plasma. A IgD, vejo que a única função dela é receptor de linfócito D mesmo, sendo que ela tem concentrações desprezíveis aqui no plasma. Ela não tem nenhuma função efetora, propriamente dita, mas ela é o receptor do linfócito B, né? Então, o linfócito B reconhece antígenos via a sua IgD de superfície. A IgG, ela apresenta 4 classes que vão ter funções semelhantes aqui, né? Ó, ela atua como neutralizante, como opsonização, com exceção da IgG2, sensibiliza para a morte por células NK, a IgG1 e 3, a 1 e 3 ativam o complemento, sendo que a 2 também o faz, só que de uma forma mais fraca. A IgG, ela se difunde através da placenta,
1, 2 e 3, a 4 em algumas situações sim, em outras não, e ela pode se difundir para sítios extravasculares. Vejam que a mais abundante é a 1, que tem uma concentração de 9 miligramas por ml, seguida da 2, seguida da 3, seguida da 4, né? Eu costumo dizer para a gente gravar aqui, né? IgM é a fase aguda da infecção, a UM é de quando a pessoa está mal, né? Então, é quando iniciou o processo infeccioso, né? O patógeno está ganhando do corpo, é IgM reagente, né? O IgG é a segunda imunoglobulina que é produzida na fase mais tardia da infecção, né? Então, significa que o corpo está ganhando do patógeno, né? Quando permanece só a IgG, ela vai ser uma cicatriz sorológica, indicar um contato prévio, a infecção na fase tardia ou já foi curada. E tem o G de gravidez, então ela atravessa a placenta, né? Já a IgA, ela atua principalmente como neutralizante, e no epitélio, ela é monomérica no plasma, e no epitélio ela está na sua forma dimérica, né? São duas unidades aqui ligadas. Eu costumo dizer também que tem o A de amamentação, né? Que é a imunoglobulina que está presente nas secreções, está presente no leite materno, né? A IgE, ela vai atuar principalmente nas reações alérgicas e parasitárias, ela sensibiliza além de mastócitos, eosinófilos e basófilos também,